Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal. @15diastv. Nos siga em nossas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Estamos nos despedindo da cidade de Bogotá. Foi uma ótima experiência, uma cidade super acolhedora, as pessoas simpáticas e dispostas a ajudar. Nosso próximo destino será a cidade de Medellín. Iremos fazer a viagem de ônibus e estamos nos direcionando ao terminal rodoviário. O terminal rodoviário de Bogotá, conhecido como Terminal de Transporte de Bogotá, é o principal ponto de partida para viagens de ônibus para diversas cidades da Colômbia, incluindo Medellín. Terminal Salitre, localizado na diagonal 23/69-60. Este terminal é um dos principais pontos de partida para ônibus com destino a várias regiões do país. Terminal Del Sur, situado na Cali 57NB Sur #75F32, atende principalmente as rotas para o sul do país, mas também oferece partidas para outras regiões. O preço das passagens de ônibus de Bogotá para Medellín varia conforme a empresa de transporte, o tipo de serviço e a antecedência da compra. Com base em informações recentes, os valores aproximados são: Expresso Bolivariano, a partir de $21. Rápido Tolima, a partir de $21. Flota Madalena, a partir de $29. Empresa Arauca, a partir de $25. Os preços podem variar entre $21 e $36, dependendo da empresa e do serviço escolhido. Os terminais rodoviários de Bogotá, Terminal Salitre e Terminal Del Sur, são bem estruturados e oferecem diversos serviços para os passageiros. Aqui está um resumo do que você pode encontrar em cada um deles. Áreas internas e estrutura geral. Amplas salas de espera com cadeiras confortáveis para passageiros. Sinalização clara para facilitar a orientação dentro do terminal. Balcões de atendimento das empresas de ônibus para compra e retirada de passagens. Wi-Fi gratuito disponível em algumas áreas. Restaurantes e lanchonetes. Diversas opções de fast food, lanchonetes e cafeterias. Restaurantes tradicionais que servem pratos típicos colombianos. Cafeterias conhecidas, incluindo marcas populares como Juan Valdez. Áreas de descanso e espera. Salas VIP oferecidas por algumas empresas de transporte, com poltronas mais confortáveis. Hotéis próximos para quem precisa pernoitar antes da viagem. Tomadas e pontos de recarga para celulares e laptops. Caixa eletrônico e serviços financeiros ATMS, caixas eletrônicos, de diferentes bancos para saques e pagamentos. Casas de câmbio para quem precisa trocar dinheiro. Segurança e terminais internos. Postos da polícia dentro do terminal para garantir a segurança dos viajantes. Guarda-volumes para quem precisa armazenar bagagens temporariamente. Terminais internos organizados, com plataformas numeradas para facilitar o embarque e desembarque. Ambos os terminais operam 24 horas por dia e possuem boa infraestrutura para garantir conforto aos passageiros. Os balcões de atendimento nos terminais rodoviários de Bogotá, Terminal Salitre e Terminal Del Sur, são os locais onde os passageiros podem comprar passagens, obter informações sobre horários e destinos, e resolver questões relacionadas às viagens. Localização dos balcões de atendimento. Ficam distribuídos ao longo do terminal,
geralmente perto da entrada principal e das plataformas de embarque. Cada empresa de ônibus tem seu próprio guichê, identificado com o nome e o logotipo da empresa. Há totens eletrônicos para algumas empresas que permitem a compra de passagens de forma mais rápida. Serviços oferecidos nos balcões. Compra e retirada de passagens, inclusive reservas online. Informações sobre horários, preços e rotas. Alteração ou cancelamento de bilhetes. Atendimento a passageiros com necessidades especiais. Serviço de encomendas e envio de pacotes, algumas empresas. Horário de funcionamento. A maioria dos balcões opera 24 horas por dia, mas algumas empresas têm horários reduzidos, dependendo da demanda. Empresas comuns dos balcões. Expresso Bolivariano. Rápido Ochoa. Frota Madalena. Expresso Brasília. Empresa Arauca. Frota La Macarena. Os atendentes geralmente falam espanhol, mas algumas empresas oferecem suporte em inglês. Caso precise de ajuda para encontrar informações específicas. O Terminal de Transporte de Bogotá, Salitre, é o principal terminal rodoviário da cidade e o mais movimentado da Colômbia. Ele atende destinos nacionais e internacionais, incluindo rotas para Medellín, Cali, Cartagena e até países vizinhos. O tempo de viagem de ônibus entre Bogotá e Medellín varia entre 8 a 16 horas, dependendo de vários fatores, como empresa de ônibus. Algumas oferecem trajetos diretos e mais rápidos, enquanto outras fazem paradas ao longo do caminho. Condições da estrada. A rota atravessa a Cordilheira dos Andes, e o trajeto pode ser afetado por chuvas, neblina e deslizamentos de terra. Tráfego. O trânsito pode ser intenso na saída de Bogotá e na chegada a Medellín, especialmente em feriados e finais de semana. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 415 quilômetros, e a estrada principal utilizada é a Ruta Nacional 60. A Ruta Nacional 60, RN 60, que liga Bogotá a Medellín, é uma estrada de importância vital na Colômbia, atravessando a Cordilheira dos Andes e conectando duas das maiores cidades do país. Ao longo dessa rota, existem diversas praças de pedágio que contribuem para a manutenção e melhoria da infraestrutura rodoviária. Tarifas de pedágio. As tarifas de pedágio na RN 60 variam conforme a praça de pedágio e o tipo de veículo. Em média, os valores para carros de passeio classificam entre 5.000 a 15.000 pesos colombianos por praça de pedágio. Para veículos maiores, como caminhões, as tarifas são mais elevadas. Exemplos de praças de pedágio. Piedras de Moler, localizada próximo a Guaduas, esta praça de pedágio é uma das primeiras ao sair de Bogotá. La Vega, situada antes de chegar a Medellín, esta praça é uma das últimas antes de entrar na cidade. Observações importantes. Pagamento. As praças de pedágio geralmente aceitam pagamento em dinheiro, pesos colombianos e cartões de crédito. Horário de funcionamento. As praças de pedágio operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Descontos. Em algumas praças, existem descontos para veículos de passageiros durante horários específicos ou para pagamentos em dinheiro. Ajustes de tarifas. As tarifas podem ser ajustadas periodicamente. Recomenda-se verificar os valores atualizados antes da viagem. Dicas para viajantes. Planejamento. Considere o custo total dos pedágios ao planejar sua viagem, especialmente se estiver viajando com um orçamento limitado. Troco. Tenha sempre troco disponível, pois algumas praças podem não fornecer troco para valores altos. Informação atualizada. Para informações precisas e atualizadas sobre tarifas e horários, consulte o site oficial do Instituto Nacional de Vias, Envias,
ou entre em contato com as autoridades locais. Lembre-se de que as condições das estradas e as tarifas de pedágio podem mudar. Portanto, é sempre aconselhável verificar as informações mais recentes antes de iniciar sua viagem. O governo colombiano tem trabalhado na duplicação e modernização de trechos da Ruta 60 para reduzir o tempo de viagem. Principais cidades e pontos no caminho. Ao longo da Ruta 60, a estrada passa por diversas cidades importantes. Bogotá, ponto de partida. Facatativá, pequena cidade a oeste de Bogotá. Guaduas, município histórico da época colonial. Ronda, localizada às margens do rio Madalena, conhecida por suas pontes e arquitetura colonial. La Dorada, importante cidade do departamento de Caldas. Puerto Triunfo, próximo à famosa Hacienda Nápoles, antigo refúgio de Pablo Escobar. Doradal, entrada para o Parque Natural Los Nevados. Medellín, destino final. Ao chegar, você vai desembarcar no Terminal del Norte ou Terminal del Sur, dependendo da empresa de transporte escolhida. O Terminal del Norte é um dos mais movimentados e está mais próximo da zona norte da cidade, que tem acesso fácil ao transporte público, como o metrô e ônibus. O Terminal del Sur é mais afastado do centro, mas também oferece boas opções de transporte público para quem está indo para regiões mais ao sul de Medellín. 5 dicas para evitar problemas no trânsito. Evite horários de pico, 7 horas às 9 horas e 16 horas às 19 horas, se possível, para evitar congestionamentos mais pesados. Utilize transporte público como o metrô de Medellín para se deslocar mais rápido após a chegada. O metrô é uma ótima opção para evitar o tráfego urbano. Considere aplicativos de transporte como Uber ou Didi para se mover pela cidade, já que as opções de táxi também estão disponíveis, mas o tráfego pode ser desafiador. Em geral, a chegada a Medellín pode ser tranquila, mas é bom estar ciente do tráfego e de como ele pode impactar seu tempo de viagem. O principal terminal de ônibus de Medellín é o Terminal de Transporte del Norte, que é o mais movimentado da cidade, recebendo a maioria das chegadas e partidas de ônibus de longa distância, incluindo as rotas de Bogotá. Localização. Endereço: Cali 80 #6510, Medellín, Colômbia. Está localizado ao norte de Medellín, facilitando o acesso a várias regiões da cidade e ao metrô de Medellín, que conecta a área central e outras zonas. Acessibilidade. O terminal é bem conectado por linhas de ônibus locais e pela estação de metrô Caribe, linha do metrô de Medellín, que fica a poucos minutos a pé. 2. Estrutura e serviços. O Terminal del Norte é moderno e bem estruturado, oferecendo uma série de serviços para garantir o conforto dos passageiros. Balcões de atendimento. Cada empresa de transporte tem seu próprio guichê, onde você pode comprar passagens, obter informações e fazer outras transações. Salas de espera. O terminal oferece amplas áreas de espera, com cadeiras confortáveis e Wi-Fi gratuito em algumas áreas. Lanchonetes e restaurantes. O terminal conta com várias opções de alimentação, como fast food, cafeterias e até restaurantes para refeições mais completas. Caixas eletrônicos, ATMs e caixas eletrônicos de diferentes bancos para facilitar saques e pagamentos. Guarda-volumes, para quem precisa armazenar bagagens temporariamente. Segurança 24 horas, polícia e câmeras de segurança garantem a segurança dos passageiros. Destinos e roteiros principais. O Terminal del Norte oferece rotas para as principais cidades da Colômbia, incluindo Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilha, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Medellín, dentro da cidade. Medellín, conhecida como a Cidade da Eterna Primavera, é a segunda maior cidade da Colômbia,
localizada no Vale de Aburrá, cercada pelas montanhas da Cordilheira Central dos Andes. A cidade tem um clima ameno, com temperaturas médias de 22 graus Celsius durante o ano todo, o que lhe confere o título de Eterna Primavera. Medellín se destaca não só pelo seu clima agradável, mas também pela sua transformação urbana, que a tornou um exemplo de inovação e desenvolvimento. História e cultura. Medellín tem uma história rica e diversificada. No passado, a cidade enfrentou desafios relacionados ao tráfico de drogas e à violência, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990, quando foi marcada pela presença de Pablo Escobar e o Cartel de Medellín. No entanto, ao longo dos anos, a cidade passou por uma profunda transformação, com melhorias significativas em infraestrutura, educação, segurança e qualidade de vida. A cidade hoje é um centro cultural vibrante, com museus, teatros, galerias de arte e uma cena musical pulsante. É famosa por suas festas tradicionais, como a Feria de las Flores, um festival anual que celebra a cultura paz e as flores, que são parte do patrimônio da região. Economia e inovação. Medellín é um dos principais polos econômicos e industriais da Colômbia. A cidade tem se destacado no setor de tecnologia e inovação, com a Ruta N, um centro de inovação e tecnologia que abriga startups e empresas de tecnologia de ponta. Além disso, Medellín tem investido pesadamente em educação, oferecendo cursos e programas de qualificação para jovens e profissionais, e tem sido reconhecida como uma cidade líder em desenvolvimento sustentável. Transporte e mobilidade. Medellín possui um sistema de transporte público moderno e eficiente, incluindo metrô. O sistema de metrô é um dos mais eficientes da Colômbia, composto por várias linhas que conectam as principais áreas da cidade. Metrocable, um sistema de teleférico que conecta áreas de moradias periféricas e montanhosas ao centro da cidade, promovendo a inclusão social e melhorando o acesso a regiões mais isoladas. Ônibus e táxis. Além do metrô, a cidade conta com uma grande rede de ônibus e aplicativos de transporte como Uber e Didi. La Provenza é um bairro charmoso e elegante localizado em Medellín, mais especificamente na zona norte da cidade, no bairro El Poblado. Esse local é conhecido por sua atmosfera sofisticada, sendo um dos principais pontos gastronômicos e culturais da cidade, ideal para quem busca um ambiente descontraído, com ótimos restaurantes, bares e cafés. Características de La Provenza. Ambiente e estilo. La Provenza é marcada pela sua vibe boêmia e chique, com uma mistura de modernidade e charme colonial. Muitas das ruas têm calçadas arborizadas, pequenas lojas de artesanato e prédios de estilo clássico, criando uma sensação aconchegante e ao mesmo tempo contemporânea. Gastronomia. É um destino perfeito para os amantes da gastronomia. O bairro oferece uma ampla variedade de restaurantes e bares, com opções que vão desde cozinha internacional até a gastronomia típica colombiana. Você pode encontrar desde pratos finos até opções mais descontraídas, como tapas e comida de rua. Praças e arte. A área também é conhecida por suas pequenas praças e espaços ao ar livre, que frequentemente abrigam eventos culturais, como exposições de arte e apresentações musicais. Jantar ou tomar um café. Aproveite para fazer uma refeição ou um café em um dos diversos estabelecimentos da área. Muitos restaurantes têm espaços ao ar livre, perfeitos para aproveitar o clima ameno de Medellín. O que fazer em La Provenza? Passear pelas ruas. Andar pelas ruas arborizadas de La Provenza é uma experiência agradável. Você pode explorar o bairro e se deparar com galerias de arte, lojas de design e lojas de antiguidades. Visitar a zona cultural de El Poblado. Como La Provenza está situada no bairro El Poblado, você também pode aproveitar para explorar outros pontos culturais, como o Parque Leras, um local muito popular entre os turistas e moradores. Acessibilidade e localização. Localização.
La Provenza está no bairro El Poblado, uma das áreas mais sofisticadas e turísticas de Medellín. Está perto de várias atrações turísticas e com fácil acesso a outras regiões da cidade. Transporte. A região é bem conectada pelo sistema de metrô, com a estação Poblado sendo a mais próxima. Além disso, há várias opções de ônibus e táxis, e, para quem prefere mais conforto, também pode optar por aplicativos de transporte como Uber. Ambiente durante o dia e a noite. Durante o dia, La Provenza tem um clima tranquilo, perfeito para caminhar, fazer compras e aproveitar o ambiente. À noite, a região se transforma em um dos principais pontos de lazer da cidade, com muita música e entretenimento. Outras informações. La Provenza é uma ótima escolha para quem deseja experimentar o lado mais sofisticado e descolado de Medellín, mas também é uma área tranquila e segura, tornando-se perfeita para famílias, turistas e locais. Vida noturna. La Provenza se destaca pela sua vida noturna animada. Durante a noite, o bairro se enche de turistas e locais que aproveitam para jantar, tomar um drink e socializar. O ambiente é geralmente tranquilo, mas animado, com vários estabelecimentos com música ao vivo e DJ sets. Em resumo, La Provenza é o lugar perfeito para quem quer desfrutar de uma excelente comida, bebidas deliciosas e um ambiente descontraído e elegante. Se você estiver em Medellín, definitivamente vale a pena conhecer. A Comuna 13 de Medellín é um dos lugares mais emblemáticos da cidade, conhecida por sua transformação radical ao longo dos anos. No passado, foi uma das áreas mais violentas da Colômbia, marcada por conflitos entre grupos armados ilegais, narcotraficantes e forças do governo. Hoje, a Comuna 13 é um símbolo de renovação social, arte urbana e resistência cultural, sendo um dos principais destinos turísticos de Medellín. O passado violento da Comuna 13. Durante as décadas de 1980 e 1990, Medellín foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo, em grande parte devido à influência do cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. A Comuna 13, localizada em uma área montanhosa no oeste da cidade, era um ponto estratégico para o tráfico de drogas e tornou-se um reduto de grupos criminosos. Após a morte de Escobar em 1993, diferentes grupos armados disputaram o controle da região, incluindo guerrilhas como as Farc e o ELN. Paramilitares, especialmente as AUC, Autodefesas Unidas da Colômbia. Gangues locais e traficantes. A violência atingiu níveis alarmantes, tornando a Comuna 13 um dos lugares mais perigosos do país. Assassinatos, desaparecimentos forçados e confrontos armados eram frequentes, e a população vivia em constante medo. As operações militares e a transformação. Operação Mariscal e Operação Orion.
A Operação Mariscal foi uma ofensiva militar realizada pelo governo colombiano na Comuna 13, em Medellín, no dia 21 de maio de 2002. Essa operação foi uma das primeiras tentativas do Estado de retomar o controle da região, que na época era dominada por grupos guerrilheiros, paramilitares e traficantes. No entanto, a ação foi altamente criticada devido ao uso excessivo da força, ao grande número de civis feridos e às denúncias de abusos de direitos humanos. Contexto da operação. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, a Comuna 13 era uma das áreas mais violentas de Medellín. A região era um ponto estratégico para o tráfico de drogas e o deslocamento de grupos armados ilegais devido à sua localização montanhosa e suas saídas para outras partes do país. Guerrilhas, como as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, Exército de Libertação Nacional, tinham forte presença na área. Grupos paramilitares, especialmente as Autodefesas Unidas da Colômbia, AUC, disputavam o controle da região. Gangues e traficantes locais também atuavam no território, agravando a violência. O governo colombiano, liderado pelo então presidente Álvaro Uribe, decidiu lançar operações militares para retomar a área, sendo a Operação Mariscal uma das primeiras investidas. O que aconteceu na Operação Mariscal? No dia 21 de maio de 2002, por volta das 3 horas da manhã, aproximadamente 1.000 policiais e militares entraram na Comuna 13 com o objetivo de eliminar a presença de guerrilheiros e traficantes. A operação foi caracterizada por um uso massivo da força, incluindo o emprego de helicópteros e veículos blindados. Principais eventos da operação. Tropas e policiais fortemente armados invadiram a área, resultando em intensos combates com os grupos ilegais. Helicópteros da polícia atiraram contra casas e ruas, causando pânico entre os moradores. Civis ficaram presos no fogo cruzado, resultando em mortos e feridos. Muitas casas foram destruídas ou danificadas pelos disparos e explosões. O governo afirmou ter matado e capturado guerrilheiros e criminosos, mas muitas testemunhas e moradores denunciaram a morte de civis inocentes. Consequências da operação. Mortes e feridos. Vários civis morreram, embora o número exato seja incerto. Muitas pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, mulheres e idosos. Denúncias de abuso e violência. Moradores relataram execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias e uso desproporcional da força. Algumas famílias denunciaram que seus entes desapareceram após a operação. Falha na missão. Apesar da forte ofensiva, a operação não conseguiu desmantelar os grupos criminosos, e a violência na Comuna 13 continuou nos meses seguintes. Guerrilheiros e criminosos voltaram rapidamente ao território após a saída das tropas. Escalada da violência. Após a Operação Mariscal, os confrontos entre guerrilheiros, paramilitares e forças do Estado se intensificaram na região. Isso levou à realização de uma nova e mais brutal operação, a Operação Orion, em outubro de 2002. A Operação Mariscal foi um fracasso? Sim. A operação não conseguiu pacificar a Comuna 13 e acabou intensificando a violência. A ação militar atingiu mais civis do que guerrilheiros ou traficantes, causando medo e desconfiança entre os moradores. O governo não garantiu a segurança após a retirada das tropas, permitindo que os grupos ilegais retomassem o controle. A forte repressão militar criou um sentimento de revolta e resistência na comunidade. A falha da Operação Mariscal levou o governo a realizar a Operação Orion em outubro de 2002, uma ação ainda mais violenta, que marcou profundamente a história da Comuna 13. A Operação Orion, realizada em outubro de 2002, foi a maior intervenção militar urbana da história da Colômbia. O objetivo do governo colombiano era eliminar a presença de guerrilheiros e grupos criminosos na Comuna 13, um dos bairros mais violentos de Medellín na época.
No entanto, a operação ficou marcada por abusos de direitos humanos, desaparecimentos forçados e um rastro de sofrimento para a população civil, sendo até hoje um dos episódios mais controversos da história recente do país. Contexto da operação. A Comuna 13, localizada na encosta oeste de Medellín, era um reduto estratégico para grupos guerrilheiros, paramilitares e traficantes devido à sua topografia montanhosa e conexões com outras rotas de tráfico de drogas. Entre os grupos presentes na região, destacavam-se guerrilhas, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, Exército de Libertação Nacional, tinham forte influência no território. Paramilitares, as Autodefesas Unidas da Colômbia, AUC, estavam em conflito direto com as guerrilhas e queriam tomar o controle da área. Gangues e narcotraficantes, diferentes facções locais também disputavam o domínio do tráfico de drogas. A violência atingia níveis alarmantes, e a Comuna 13 era um dos lugares mais perigosos da Colômbia. Como tentativa de recuperar o controle, o governo do então presidente Álvaro Uribe lançou uma série de operações militares. A mais brutal delas foi a Operação Orion. O que aconteceu na Operação Orion? Data: 16 a 17 de outubro de 2002. Forças envolvidas: mais de 1.500 militares, policiais, paramilitares e agentes do Estado. Uso de força: helicópteros atirando do ar, blindados, armas pesadas e operações terrestres. A operação começou na madrugada de 16 de outubro e durou aproximadamente 2 dias, sendo liderada pelo Exército Colombiano e a Polícia Nacional, com o apoio de paramilitares das AUC, Autodefesas Unidas da Colômbia. Principais acontecimentos. O Exército cercou a Comuna 13 e iniciou uma intensa troca de tiros com guerrilheiros e criminosos. Helicópteros Black Hawk atiraram do alto contra suspeitos e casas, espalhando o terror entre os moradores. Tanques e veículos blindados entraram nas ruas, provocando confrontos violentos. Centenas de pessoas foram presas arbitrariamente, acusadas de ligação com guerrilheiros. Muitos civis foram feridos e mortos no fogo cruzado. Desaparecimentos forçados. Após a operação, grupos paramilitares das AUC ficaram na região, sequestrando, torturando e desaparecendo com dezenas de moradores acusados de serem simpatizantes das guerrilhas. Até hoje, muitas dessas vítimas nunca foram encontradas. O exército e os paramilitares não apenas eliminaram guerrilheiros, mas também atacaram civis inocentes, marcando profundamente a memória da Comuna 13. Consequências da operação. Mortes e feridos. Entre 80 e 100 pessoas morreram ou desapareceram, a maioria civis. Mais de 300 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças e idosos. Desaparecimentos forçados. Estima-se que entre 70 e 100 pessoas tenham sido sequestradas e desaparecidas pelos paramilitares após a operação. Muitas dessas vítimas foram levadas para valas comuns ou jogadas em rios. Repressão e abusos de direitos humanos. Moradores denunciaram execuções extrajudiciais, torturas, prisões arbitrárias e violência sexual. Famílias inteiras foram desalojadas à força. Presença paramilitar. Após a operação, os paramilitares das AUC assumiram o controle da Comuna 13, impondo um regime de terror contra a população. Muitos líderes comunitários foram ameaçados. A Comuna 13 depois da Operação Orion. Embora o governo tenha declarado a vitória sobre os grupos guerrilheiros, o que realmente aconteceu foi uma troca de um grupo armado por outro. Os paramilitares passaram a dominar a área, muitas vezes com cumplicidade das autoridades. Com o passar dos anos, a Comuna 13 começou um processo de recuperação social, liderado pela própria comunidade e com apoio de projetos culturais e educacionais. Grafites e murais. A arte urbana passou a contar a história da Comuna 13, homenageando as vítimas e expressando a resistência do povo. Hip hop e dança.
O rap e o breakdance se tornaram ferramentas de transformação social para os jovens. Escadas rolantes públicas foram instaladas para melhorar a mobilidade e integrar a Comuna 13 ao restante da cidade. Memorial às vítimas. Hoje, há espaços dedicados à memória dos desaparecidos e à busca por justiça. Memória e justiça. Até hoje, as vítimas da Operação Orion continuam buscando justiça. Investigação. Organizações de direitos humanos pressionam o governo para que os desaparecidos sejam encontrados e os responsáveis sejam punidos. Testemunhos. Sobreviventes e familiares das vítimas contam suas histórias para evitar que a tragédia seja esquecida. Reconhecimento oficial. Apesar das evidências, o Estado colombiano ainda não assumiu completamente a responsabilidade pelos abusos cometidos. Para a comunidade, a Operação Orion não foi uma libertação, mas sim uma nova forma de opressão e sofrimento. Conclusão. A Operação Orion foi uma das ações militares mais brutais da história de Medellín. Embora tenha reduzido a presença guerrilheira na Comuna 13, foi realizada à custa de muitas vidas inocentes. O que deveria ser um combate ao crime resultou em massacres, desaparecimentos e um trauma coletivo que a comunidade ainda enfrenta. Hoje, a Comuna 13 é um símbolo de resistência e superação, onde a arte, a cultura e a memória mantêm viva a luta por justiça e verdade. A Comuna 13 sobreviveu, e sua voz nunca será silenciada. A Comuna 13 de Medellín à noite é um espetáculo vibrante de cores, luzes e cultura. O bairro, que já foi um dos mais perigosos da cidade, hoje é um dos pontos turísticos mais visitados, especialmente depois do pôr do sol. O que torna a vista noturna da Comuna 13 especial? Grafites iluminados. As paredes cheias de arte urbana ganham uma nova vida com a iluminação noturna, criando um efeito visual incrível. Shows de hip hop e dança de rua. À noite, artistas locais fazem apresentações ao ar livre, criando uma atmosfera animada e envolvente. Escadarias iluminadas. As famosas escadas rolantes da Comuna 13, que conectam as partes mais altas do bairro, ficam iluminadas, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Mirantes panorâmicos. Alguns pontos altos da comuna oferecem uma vista espetacular de Medellín à noite, com suas luzes brilhando no vale. Tours noturnos. Guias locais oferecem passeios noturnos pela comuna, explicando a história do bairro e mostrando os melhores pontos para fotos e apreciação da cultura local. A Comuna 13 à noite não é apenas um local bonito, mas também um símbolo de resistência e transformação, onde a arte, a música e a comunidade se unem para contar sua história. Se visitar Medellín, vale muito a pena conhecer essa experiência única. Embora a Comuna 13 de Medellín seja amplamente reconhecida por sua rica história, arte urbana vibrante e vistas panorâmicas deslumbrantes, as opções de bares e rooftops com vistas diretas para a cidade são limitadas. No entanto, há um local que se destaca. El Faro C13. Este bar oferece uma vista panorâmica de 360º da Comuna 13, proporcionando uma experiência única para os visitantes. Além das vistas impressionantes, o El Faro C13 é conhecido por sua coquetelaria diversificada e ambiente acolhedor. Localizado na Cali 38ª#10810, é uma parada recomendada para quem deseja apreciar a paisagem local enquanto desfruta de uma bebida. Para uma experiência mais abrangente da vida noturna de Medellín, incluindo visitas a diversos rooftops e bares com vistas espetaculares, você pode considerar participar de um rooftop bar crawl. Esses passeios guiados levam você a locais exclusivos, permitindo que você descubra a vibrante cena noturna da cidade e conheça lugares frequentados pelos moradores locais. Lembre-se de que, embora a Comuna 13 ofereça vistas impressionantes e uma rica tapeçaria cultural, as opções de rooftop são mais limitadas em comparação com outras áreas de Medellín. Portanto, explorar diferentes bairros pode enriquecer sua experiência e proporcionar uma perspectiva mais ampla da cidade.
Principais tours guiados na Comuna 13. Graffiti Tour Comuna 13. Explore os impressionantes murais de grafite que narram a transformação da comunidade. Guias locais compartilham histórias por trás das obras e da evolução do bairro. Destaques: visitas escadas rolantes ao ar livre, apresentações de artistas de rua e vistas panorâmicas de Medellín. Mais informações: Tour Comuna 13. Tour de história e grafite com passeio de teleférico. Descrição: combine arte e vistas deslumbrantes neste tour que inclui um passeio de teleférico, oferecendo uma perspectiva única da cidade da Comuna 13. Destaques: trajeto pelo Metrocable, visita aos principais murais e interação com artistas locais. Além de explorar a arte urbana, este tour oferece degustações de comidas típicas, proporcionando uma imersão completa na cultura local. Destaques: prova de empanadas, patacones e outras iguarias, além de visitas a pontos turísticos emblemáticos. Com aperitivos. Dicas para uma experiência enriquecedora. Interaja com os guias locais, eles oferecem perspectivas autênticas e pessoais sobre a transformação da Comuna 13. Aproveite as apresentações artísticas, muitos tours incluem shows de música e dança de rua, refletindo a vibrante cultura local. Contribua com a economia local. Considere adquirir artesanatos e souvenirs diretamente dos moradores, apoiando os artistas e empreendedores da região. Visitar a Comuna 13 é mais do que um passeio turístico, é uma oportunidade de testemunhar a resiliência humana e celebrar a cultura que floresceu em meio. O comércio dentro da Comuna 13 de Medellín é vibrante e reflete a cultura, a criatividade e o espírito empreendedor da comunidade. Nos últimos anos, a região passou por uma grande transformação, tornando-se um polo turístico, o que impulsionou o crescimento de lojas, feiras de artesanato, cafés, bares e restaurantes. Murais e arte de rua para venda. Alguns artistas locais vendem réplicas de seus murais em quadros e telas. É possível encontrar artistas pintando ao vivo e venderem suas obras diretamente aos visitantes. Restaurantes, cafés e bares. Pequenos restaurantes servem pratos típicos da culinária colombiana, como bandeja paisa, arepas e empanadas. Cafeterias especializadas oferecem o tradicional café colombiano, muitas vezes com vista panorâmica para a cidade. Rooftops e bares vendem coquetéis, cervejas artesanais e petiscos para turistas e locais. Onde encontrar souvenirs e artesanato na Comuna 13? Ao explorar as vibrantes ruas da Comuna 13, especialmente durante os tours de grafite, você encontrará diversas barracas e lojas oferecendo produtos artesanais. Esses estabelecimentos, muitas vezes gerenciados por artistas locais, vendem itens como camisetas e bonés com estampas dos murais de grafite, posteres e reproduções das artes de rua, artesanato tradicional colombiano, incluindo bolsas tecidas à mão e joias. Além disso, plataformas online como a Redubre oferecem uma variedade de produtos inspirados na Comuna 13, permitindo que você adquira lembranças mesmo após sua visita. Dicas para uma experiência autêntica. Interaja com os artesãos locais. Conversar com os artistas não só enriquece sua experiência, mas também apoia diretamente a economia da comunidade. Participe de tours guiados. Muitos passeios incluem visitas a galerias de arte locais e oferecem oportunidades para adquirir peças exclusivas. Leve dinheiro em espécie, alguns vendedores podem não aceitar cartões, portanto, é aconselhável ter pesos colombianos à mão. Ao adquirir souvenirs na Comuna 13, você leva para casa mais do que uma lembrança física, você apoia a continuidade da arte e da cultura em uma comunidade que se reinventou através da criatividade e da resiliência. Para sair da Comuna 13 e se deslocar para outras áreas de Medellín, há várias opções de transporte.
A Comuna 13 é bem conectada à cidade e oferece diferentes meios para facilitar o acesso aos visitantes e moradores. Aqui estão as principais opções. Metrô de Medellín. A estação San Javier do metrô está localizada perto da Comuna 13 e é uma das principais formas de transporte para sair da região. A estação está conectada à linha A do metrô, que liga a Comuna 13 ao centro de Medellín e outras áreas importantes. O metrô é rápido, seguro e econômico, oferecendo uma maneira eficiente de se deslocar pela cidade. Ônibus. Há várias linhas de ônibus urbanos que passam pelas ruas da Comuna 13 e podem levá-lo a diferentes pontos de Medellín. Os ônibus são uma opção acessível, mas podem ser mais lentos dependendo do tráfego. Eles conectam a Comuna 13 a bairros próximos, como Laureles, e ao centro da cidade. Táxis e aplicativos de transporte, como Uber. Você também pode pegar um táxi ou usar aplicativos de transporte como Uber, Didi e Bit para sair da Comuna 13. Essa opção é mais confortável, mas pode ser um pouco mais cara do que o transporte público, especialmente se o tráfego estiver intenso. Escadas rolantes e caminhadas. A Comuna 13 possui escadas rolantes ao ar livre que facilitam o acesso das áreas mais altas da comuna à estação de metrô San Javier. Embora não seja um meio de transporte tradicional para sair da cidade, as escadas rolantes são uma forma eficiente de se mover dentro da própria comuna e chegar aos pontos de transporte público. Caminhada. Se você estiver em um lugar mais central da Comuna 13, pode ser possível simplesmente caminhar até o metrô ou até um ponto de ônibus próximo, dependendo da sua localização. Em resumo, a Comuna 13 é bem servida por transporte público e opções alternativas, garantindo que os visitantes e moradores possam facilmente se deslocar para qualquer ponto de Medellín.